Muito bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Hoje, 21 de julho de 2026. E nós estamos nessa manhã para mais uma devocional, o nosso compromisso diário. O tema da nossa devocional de hoje é Começando Tudo de Novo. Glória a Deus por isso, todo dia um recomeço, né? A nossa referência bíblica está lá no Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 1 a 17, que eu vou estar lendo para você nessa manhã. Preste bem atenção, porque Deus quer falar com você nessa manhã. Amém? Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Didimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançado-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Amém? Gente, que maravilha, né? Como é bom ter Jesus. Eu vou estar lendo a devocional nessa manhã que diz assim: Pedro estava se sentindo confuso depois de prometer impedir que Jesus morresse e ser repreendido, ter feito confusão com o lava-pés, ter atacado o soldado que Jesus curou depois e de ter negado ser discípulo. Em apenas um final de semana, Pedro havia colecionado momentos que o devem ter levado a pensar que Jesus desistiu dele. Depois da ressurreição, Jesus o encontrou na mesma praia que anos antes o vocacionou e lhe disse que seu chamado continuava o mesmo. Pedro não conseguiu mais pescar porque sem Jesus ele não conseguia fazer mais nada. O mestre então o desafiou a confessar seu amor, não apenas com palavras, mas com ações. A prova de amor
de Pedro seria a dedicação ao seu ministério. Em algumas ocasiões, nossos erros podem nos fazer pensar que Jesus desistiu de nós, porque provamos que não somos aptos para missão. E não somos mesmo. O que nos capacita para a nossa vocação é a presença viva de Jesus, que nos dá graça e força para seguir em frente. Só precisamos confiar nele e estar disponível. O nosso verso em destaque é o 17, que diz: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ai, como eu aprendo nessa manhã, queridos. Nós não somos diferentes de Pedro, tá? Pedro, ele achou que por ter negado Jesus, por ter decepado a orelha daquele soldado, ele achou que Jesus tinha desistido dele. Isso daqui aconteceu depois da ressurreição de Jesus. E nós, como Pedro, nos sentimos assim nos dias atuais. Nós achamos que por distrações desse mundo, ou coisas que o pecado mesmo, que nos afasta de Deus, nós achamos que o Senhor desistiu de nós, mas Ele não desiste, tá? Jesus não desiste de você, não importa a tua condição hoje. Jesus não desiste dos seus filhos. E aqui o Senhor levou Pedro a confessar 3 vezes que o amava. E na terceira vez, Pedro ficou triste. Ele achou que Jesus tinha desistido dele, mas Jesus só disse isso: apacente as minhas ovelhas. Querido, você tem um chamado de anunciar essa palavra. Essa palavra que eu li nessa manhã para você, ela não pode morrer aqui nessa devocional. Nós temos a obrigação de anunciar Jesus, de falar na nossa família, de falar para os nossos vizinhos, de falar para os nossos amigos, parentes, familiares. E um vai encontrando o outro. Eu falo hoje aqui para você, você fala amanhã ou daqui a pouco para outro, você compartilha a devocional, você envia o link desse canal para outra pessoa, você curte, você comenta, porque pessoas precisam ouvir que Jesus não desistiu delas. Assim como ele não desistiu de mim nem de você. Nós não somos bons. Bom é Deus. Bom é o Deus que nos sustenta. Bom é o Deus que nos revelou essa palavra maravilhosa nessa manhã. E eu quero lhe dizer, você não está sozinho aí com tuas lutas. Jesus está te carregando no colo. Coloque a tua confiança nele. Somente em Jesus. Coloque a tua confiança nele. E eu quero orar por você nessa manhã. Que Deus te abençoe. O que nos capacita para a nossa vocação é a presença viva de Jesus, que nos dá graça e força para seguir em frente. Então é isso, é esperança em Jesus Cristo, amém? Quero orar por você. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por saber que o Senhor não desiste de nós. Ah, Deus, meu coração resulta de contentamento em Ti, Jesus. Porque mesmo nós sendo pecadores, o Senhor não desistiu de nós. Mesmo o Senhor sabendo da nossa vida inútil, vazia, o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por ter nos concedido um novo dia. Esse dia de hoje, 21 de julho, o Senhor nos concedeu, Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome e falar a milhões e milhões de pessoas que o Senhor não desistiu delas. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de ninguém aqui da devocional, aqui do canal. Que essa devocional encontre mais vida, mais corações ansiosos, sedentos, feridos. Senhor, nessa manhã, que nós, o Teu povo, venhamos ouvir, Pai, essa palavra ecoar em todo o mundo. Jesus não desistiu do ser humano. Apesar da nossa vida, Senhor, complicada, pecadores,
o Senhor não desistiu de nós. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por ter cuidado de nós, por cuidar de nós, porque hoje nós começamos tudo de novo, entendendo que o Senhor não desistiu de nós, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, a sua casa. Continue firme, crendo em Jesus e a partir de hoje, viva o novo de Deus na tua vida. Amém? Não saia sem antes deixar teu joinha, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha e vamos alcançar pessoas. Pessoas precisam entender que Jesus não desistiu delas. Amém? Até a próxima devocional.